Olá pessoal, aqui é a professora Débora, estou aqui para mais uma aula de biologia e hoje o nosso assunto é sobre a herança dos grupos sanguíneos. Então o sangue, ele é um tecido vivo formado por duas partes, tá? A primeira parte nós chamamos de plasma, que é a parte fluida, a parte líquida do sangue, e a parte sólida onde nós encontramos as células sanguíneas. Desde o século XVII, os médicos vinham tentando fazer transfusões de sangue, mas acabavam levando as pessoas à morte. Para seres humanos, esses resultados eram tão desastrosos que a França, a Itália e a Inglaterra acabaram proibindo, por lei, os experimentos de transfusão sanguínea. Mas, em 1667, o médico francês Jean-Baptiste conseguiu realizar a primeira transfusão sanguínea com sucesso, tá? Ele fez a transfusão entre uma ovelha e um jovem de 15 anos. Então, esse jovem recebeu o sangue dessa ovelha e sobreviveu. Seguindo, então, com seus experimentos, o imunologista começou a testar a mistura de diferentes tipos sanguíneos, tá? E nesse processo ele identificou que algumas dessas misturas acabavam criando uma situação de sangue aglutinado. Qual é a diferença? O sangue fluido, ele tem as suas células dispersas, ele tem fluidez, ele tem transporte de nutrientes e gás oxigênio. Quando o sangue aglutina, essas células acabam ficando amontoadas, dificultando a circulação, bem como a troca do oxigênio pelo gás carbônico, tá? Dessa maneira, então, ele nomeou o primeiro sistema de grupos sanguíneos, ABO. Então, em 1924, o matemático Félix descreveu como é que funcionava a herança do grupo sanguíneo. Bom, existem 4 tipos sanguíneos. Quando nós falamos em tipo sanguíneo, isso é o nosso fenótipo. Cada fenótipo pode apresentar um ou 2 genótipos, tá? O que a gente tem que lembrar? Que nós somos uma espécie diploide, então significa que no nosso par de cromossomos homólogos, nós temos uma cópia de cada gene que vem do nosso pai e uma cópia de cada gene que vem da nossa mãe. Essa pessoa aqui representada seria do tipo sanguíneo AB, porque ela tem o alelo do A e tem o alelo do B. E esses alelos, eles são codominantes, tá? Então, primeiro que nós temos aqui um caso de polialelia, então existe mais de uma possibilidade de alelo para o fator sanguíneo. Depois nós temos uma relação de codominância, quando a gente considera o alelo do tipo A e o alelo do tipo B. E ainda temos uma relação de dominância completa quando nós compararmos A e B com e zinco. Então, o fenótipo A, o tipo sanguíneo A, pode ser homozigoto, que vai ter 2 alelos para o tipo A, ou ele pode ser heterozigoto, que vai ter um alelo para o A e um alelo que não produz aglutinogênios, que ele vai ser um alelo para o tipo sanguíneo O. Já o tipo B, ele pode ser homozigoto, que tem os 2 alelos para o tipo B, ou pode ser heterozigoto, um alelo para o tipo B e um alelo que não vai produzir aglutinogênios, que vai ser o alelo para o tipo O. Já o fenótipo AB tem um único genótipo possível, que é ter um alelo do tipo A e um alelo do tipo B. Por que isso é um caso de codominância, gente? Porque ele vai expressar o alelo A, vai ter o tipo de sangue A, e também vai expressar o alelo B. Então, por isso que o sangue dele é a mistura dos dois, é o sangue AB. E o sangue O, que não vai produzir aglutinogênios, então ele também só tem um genótipo possível, que é o homozigoto recessivo, tá bom? Como é que funciona isso daqui? Bom, a diferença entre os tipos de sangue A, B, AB ou O expressam-se precisamente no glicocálix da membrana plasmática das hemácias, que são os glóbulos vermelhos do sangue, na qual podem ou não existir 2 glicoproteínas, tá? Denominadas aglutinogênio A e aglutinogênio B. Já lá no plasma sanguíneo podem haver 2 outras proteínas, denominadas aglutininas. Aí nós temos a aglutinina anti-B e a anti-A. Como é que funciona na célula sanguínea? Tudo aquilo que não é do seu sangue, a célula tenta se defender de alguma maneira, tá? Então, se é uma célula que tem aglutinogênio A, ela vai se defender do B.
Então, ela tem aglutinina B no seu plasma sanguíneo. Se é uma célula, uma hemácia, que tem aglutinogênio B, ela vai se proteger do A. Então, lá no seu plasma sanguíneo, ela vai ter o anti-A. Já o grupo AB tem os dois tipos de aglutinogênio, então ele não rejeita nenhum outro fator, ele não possui aglutininas. E o tipo O, como não tem nenhum aglutinogênio, perceba, ó, não tem nenhum desenho na membrana das suas hemácias, então ele tem as duas aglutininas, os dois anticorpos, anti-A e o anti-B, bom? Como é que funciona, então, o sistema de doação quando a gente observa o sistema ABO? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, os 4 tipos sanguíneos possíveis, A, B, AB e O, tá? Então, falando do grupo O, lembra que ele não tem aglutinogênio nas suas hemácias. E o AB não tem nenhum anticorpo no plasma, ele não tem aglutininas. Então, o tipo O é o que nós chamamos vulgarmente de doador universal. Então, ele pode doar sangue para o B, para o AB, para o A e para ele mesmo. Ele possui anti-A e anti-B. Por que eu disse que vulgarmente nós chamamos de doador universal? Porque não pode ser considerado só o sistema ABO para uma doação sanguínea, tá? Tem outros fatores que devem ser considerados também. O tipo B pode doar sangue para o AB e para ele mesmo. E possui o anti-A, a aglutinina A. Já o tipo A pode doar para o AB, para ele mesmo, e possui aglutinina B no seu plasma sanguíneo, o anti-B. E já o tipo sanguíneo AB só consegue doar para ele mesmo. Por quê? Se ele doasse para o A tem anti-B. Ia dar coágulo, né? Esse sangue ia coagular. Se doasse para o B tem anti-A. Então, ia ter a mesma reação, tá bom? E, só voltando aqui, o AB é chamado de receptor universal, então, porque ele pode receber de todos os grupos sanguíneos. Mais uma vez, né, vulgarmente nós chamamos de receptor universal, uma vez que para uma doação sanguínea não é só o tipo do sangue no sistema ABO que é levado em consideração. Efeito Bombaim. Talvez você já tenha ouvido essa palavra, tá? Fenótipo Bombaim, ele é um falso tipo O. Então, essa situação foi descoberta na cidade de Bombaim, na Índia. E, nesse caso, as pessoas podem ter o genótipo referente aos tipos sanguíneos A, B ou AB, mas eles expressam o fenótipo O. Isso ocorre porque essas pessoas não sintetizam a enzima ativa H, que é responsável pela produção dos antígenos A e B. Por isso, ainda que elas tenham o tipo sanguíneo genotipicamente A, B ou AB, o que vai ser expresso é o tipo O. É mais ou menos assim. Elas têm a hemácia e têm a receita para produzir ou antígeno A ou antígeno B. Elas têm uma ferramenta funcional e vai produzir lá ou antígeno A ou antígeno B. Aí ela vai ter o tipo sanguíneo ou A, ou B, ou AB. O que acontece no fenótipo Bombaim? Essa pessoa não tem a enzima, então é como se ela não tivesse essa ferramenta para produzir os seus antígenos. Dessa forma, sem a ferramenta, ela vai ter uma hemácia que não vai ter nenhum antígeno. Então, ela vai ser do tipo O. Em 1937, o médico e biólogo Carl e o estadunidense Alexander Wiener realizaram pesquisas referentes às reações envolvidas entre antígenos e anticorpos, e então identificaram o sistema RH. Ao injetarem sangue do macaco rhesus, macaca mulata, em coelhos, os pesquisadores perceberam que esses animais produziram anticorpos capazes de aglutinar o sangue doado. Tal fato levou os pesquisadores a concluírem que o sangue do macaco tinha um aglutinogênio, um antígeno, diferente do sistema ABO, e que foi denominado então fator RH em referência ao nome dos macacos. Os anticorpos produzidos pelos coelhos foram denominados aglutininas anti-RH. Então, como é que funciona o teste RH? Se
o coelho conseguiu produzir uma aglutinina anti o RH, então se a gente fizer o teste da plaquinha, igual eu mostrei lá no outro slide, o sangue que vai aglutinar agora é o que tem o RH positivo, é o que tem essa proteína. E o sangue negativo não vai aglutinar. Então, o que acontece? No sistema RH, nós temos um exemplo clássico de primeira lei de Mendel com dominância completa. O genótipo positivo é dominante em relação ao genótipo negativo. Então, nós temos dois fenótipos. A pessoa pode ter o fator RH positivo e o fator RH negativo. Se o fenótipo é RH positivo, ela tem os dois alelos dominantes, ela é homozigota dominante ou heterozigota. Apenas um único alelo é o suficiente para que a pessoa tenha o RH positivo. Já o RH negativo, ele só pode ter como genótipo o homozigoto recessivo. Então, vamos exercitar um pouquinho. Uma coisa que é bem importante, pessoal, de vocês lembrarem, é que usualmente nós sempre fornecemos as duas informações. Quando alguém pergunta qual é o seu tipo sanguíneo, geralmente a pessoa fala o quê? A negativo, O positivo. Então, nós estamos fornecendo duas informações. Tipo sanguíneo do sistema ABO e o fator RH, tá bom? Então, vamos começar os nossos exercícios. Os tipos sanguíneos do sistema ABO de 3 casais e 3 crianças são mostrados a seguir. Sabendo-se que cada criança é filha de um dos casais, a alternativa que associa corretamente cada casal a seu filho é. Então, vamos fazer aqui o cruzamento do primeiro casal, onde as duas pessoas são do sistema AB, do tipo sanguíneo AB, perdão. Então, primeiro cruzamento, nós temos 2 alelos A, segundo cruzamento AB, terceiro AB e o último B. Então, nós temos 1/4 de chance de ter uma pessoa aqui do tipo A, 2/4 de chance de ter uma pessoa do tipo AB e 1/4 de chance de ter uma pessoa do tipo B, tá? O que vocês já podem observar? Aqui nas alternativas entre casais e crianças, o único casal que poderia ter uma criança do tipo AB é este casal, tá? Então, eu já sei que o casal 1 são os pais da criança C. Vamos fazer o cruzamento do casal 2. Só de olhar isso daqui, pessoal, B e B, eu já sei que este casal só poderia ter um filho ou do tipo B ou do tipo O. Por quê? Porque eles podem ser homozigotos, então eles vão ter 2 alelos B, ou eles podem ser heterozigotos, que eles vão ter alelo para o B e alelo para o O. Aqui no exercício, eu considerei que eles são heterozigotos, perdão. Por quê? Porque não tem tipo B aqui aparecendo. Então, eu já supus, por inferência, que a criança B é filha do casal 2. Mas vamos fazer o teste. A gente faz o cruzamento. E aqui a gente vê que tem 1/4 de chance de ter a criança do tipo O, tá? 1/4 de chance de ter um filho do tipo B, 2/4 de chance de ter um filho do tipo B heterozigoto e 1/4 de chance de ter um filho do tipo O. E por último, o terceiro casal. Olhando assim, eu já poderia dizer para vocês que este casal só pode ter filhos ou do tipo A ou do tipo O, se esta pessoa aqui for heterozigota. Se ela for homozigota dominante, né, 2 alelos As, ela só poderia ter filhos do tipo A. Mas vou considerar que ela é heterozigota. Então, faz o cruzamento. E aqui, nesta situação onde ela é heterozigota, nós temos 50% de chance de ter um filho do tipo A e 50% de chance de ter um filho do tipo O. Então, a alternativa correta aqui seria a letra E, perdão. Casal 1 são os pais da criança C, casal 2 são os pais da criança B e casal 3 são os pais da criança A. Bom, agora um exercício juntando fator sanguíneo, primeira lei de Mendel e heredogramas. Bom, como é que a gente começa a interpretar essa bagunça? Sempre lendo as informações que o problema nos fornece. Ao descobrir que seu genótipo era homozigoto, João, indivíduo da linhagem 2, o indivíduo 1,
elaborou o heredograma abaixo sobre a herança de grupos sanguíneos do sistema ABO. Então, antes de ler as alternativas que nós temos aqui, já que é um caso de marcar verdadeiro ou falso, a gente vai tentar montar o genótipo de todas essas pessoas. Então, partindo da pessoa que foi identificada no problema, que é o João, que é o indivíduo 1 da linhagem 2, e ele é homozigoto, então ele é do tipo A, isso é o fenótipo, e eu sei que ele é homozigoto. Então, o genótipo dele, ele tem 2 alelos A. E aí, a gente começa a interpretar, tá? Mas agora, vamos lá para outra pontinha, onde a gente tem esse indivíduo O. Se ele é O, significa que um alelo recessivo veio da sua mãe e um alelo recessivo veio do seu pai. Então, que tipos sanguíneos esse pai poderia ter? Que tipo sanguíneo essa mãe é? Sei que ela é A heterozigota, porque ela tem o alelo recessivo que mandou para o filho e ela expressa o fenótipo A. Agora sim, o pai poderia ter o tipo sanguíneo B, A ou O, tá? Por que não poderia ser o AB aqui? Porque tem que ter um alelo recessivo para esse cidadão aqui ser do tipo O. Então, vamos lá. Esta mulher passou o alelo A para este filho. Então, obrigatoriamente, este alelo B tem que ter vindo deste pai. Por que eu já coloquei aqui que ele é heterozigoto? Porque este pai teve num outro relacionamento um filho do tipo O. Então, significa que ele tem que ter o alelo recessivo para mandar. Este filho do tipo O nos faz perceber que esta mulher tem um alelo recessivo do tipo O, tá? Mas o que a gente tem que ter cuidado? Ela é filha de um homem homozigoto pro A. Então, significa que esta mulher é heterozigota do tipo sanguíneo A. Continuando. Esta mulher é do tipo B. Por que eu sei que ela é do tipo B e heterozigota? Bom, a irmã dela é do tipo O. Então, ela só poderia ter 2 alelos izinhos. Essa mulher teve um filho do tipo AB. O A veio do pai, então, obrigatoriamente, ela tem B. Esse pai tem o tipo sanguíneo A e eu sei que ele é um heterozigoto, por quê? Porque já que ele tem uma filha do tipo O, significa que o alelo recessivo, um alelo veio dele. O outro alelo recessivo tem que ter vindo da mãe. Como eu sei que esse casal teve um filho do tipo B, então, obrigatoriamente, eu sei que esta mulher é do tipo B com genótipo heterozigoto. Bom, continuando, aqui os genótipos, o que nós temos? O indivíduo 6 é do tipo B, ele poderia ser B heterozigoto ou B homozigoto dominante, tá? Mas este casal teve uma filha do tipo A, então eu sei que este pai tem o tipo sanguíneo A, tá bom? Então, vamos agora para as considerações. O indivíduo 2 da linhagem 2 é do tipo B. Sim, verdadeiro. O indivíduo o indivíduo da linhagem 2, o indivíduo 5, pode ter aglutininas anti-A e anti-B. Não, ele é do tipo A, então ele tem apenas o tipo B, uma consideração falsa. O genótipo do indivíduo 3 da terceira linha é B izinho, verdadeiro. O indivíduo 5 da terceira linha pode ter aglutininas anti-A e anti-B no seu plasma. Pode, porque o indivíduo 5 ele pode muito bem ser do tipo O. Eu não tenho como dizer com certeza qual o tipo sanguíneo dele. E o indivíduo da terceira linha, número 2, é do tipo A. Sim, verdadeiro. Certo, pessoal? Espero que as atividades tenham ficado claras para vocês. É um conteúdo que demanda um pouco mais de atenção, mas que ele está apenas complementando tudo aquilo que vocês já tinham estudado. Se vocês tiverem dúvidas, tentem fazer os exercícios e peçam a ajuda da prof, tá bom? Até a próxima!